E aí, pessoal, tudo bem? Nosso tema de hoje será reações de redução. Em reações de redução, eu tenho bastante coisa para falar para você. Primeiro, deixa eu te dizer o óbvio. Não existe reação de redução que não seja também uma reação de oxidação. E reação de oxidação, a gente já estudou, afinal de contas, o termo é oxirredução. Ou seja, se tem oxidação, tem redução também. Por que nós estamos priorizando hoje a ideia de redução? Muito simples. O composto orgânico é que vai ser reduzido. O composto orgânico é que vai sofrer redução. Então, alguém vai se oxidar. Normalmente, quem vai se oxidar é o hidrogênio, a substância simples hidrogênio, que passará de 0 para mais 1. Se ele vai se oxidar, ele será normalmente o agente redutor. Resumindo, enfatizando, observa na tela, hidrogênio, H2, que se oxida, passando de 0 para mais 1. Ele é, então, o agente redutor, que vai fazer a redução do composto orgânico. Está entendido? A primeira reação é conhecida nossa, é o processo de Sabatier-Sanderhan, onde você vai fazer uma hidrogenação termocatalítica, normalmente de alcenos e alcinos. Vamos lembrar essa história de termocatalítica? Termo precisa ser a quente, por volta de 100, 150 graus. Catalítica precisa de catalisador. Catalisador pode ser níquel, platina, paládio. Vamos repetir isso tudo? Então veja, hidrogenação termocatalítica de alcenos e alcinos é feita através de catálise. E os catalisadores podem ser o níquel, o paládio e a platina. Veja bem então, o processo de Sabatier-Sanderhan é usado industrialmente na produção de compostos saturados a partir de seus correspondentes insaturados. Vamos dar a partida então no processo de Sabatier-Sanderhan, iniciando por hidrogenação de alcenos. Está aqui o alceno, a dupla ligação está aqui. Essas estruturas R1, R2, R3 e R4 serão inteiramente preservadas. A ligação dupla tem uma sigma e uma pi. A ligação pi explode e os dois hidrogênios vão preencher as valências livres aqui. Repare, R1 e R2 preservados, R3 e R4 preservados. Só entraram os dois hidrogênios. Então veja o que é fundamental. Nós transformamos o alceno, que é um composto insaturado, no alcano, que é um composto saturado. Isso aí também pode ser feito com alcinos. Hidrogenação parcial de alceno. Aqui nós temos o nosso alcino, a ligação tripla. Adição de apenas 1 mol de H2 para cada mol de alcino, proporção de 1 para 1, para garantir que está a quantidade de hidrogênio certa para entrada. Eu tenho duas ligações π, apenas uma arrebenta, a ligação se torna dupla, entram dois hidrogênios, R1 e R2, preservados. O que eu fiz? Transformei um alcino em um alceno, ou seja, transformei um composto insaturado num composto menos insaturado. Ainda não é saturado, mas é menos. Passei de alcino para alceno. E agora? E se a hidrogenação for total? Para a hidrogenação total, a proporção será de 1 mol de alcino para 2 mols de hidrogênio. Se você exagerar aqui e colocar mais do que 2 mols, não tem problema não. Você está apenas forçando a reação. R1 e R2 preservados. Ligação π arrebentando. Ligação π arrebentando. Entrada de 2 hidrogênios e mais 2. Total de entrada de 4 hidrogênios. 2H2, 4 hidrogênios. Nesse caso, veja que está certo. A hidrogenação foi total. Eu passei do alcino, que é um composto insaturado, para o alcano, que é um composto saturado. Do hidrogênio, eu entendi. Mas e sobre a redução, professor? Ok, Gotinha. Então vamos particularizar melhor essa redução para que você tenha certeza de tudo que está acontecendo. Olha só, vamos fazer uma hidrogenação bem simplesinha. Está aqui o eteno, está aqui o hidrogênio. Eteno mais simples dos alcenos, hidrogenado e dá etano. Cadê a tal da redução? Bom, primeiro, a oxidação eu já vi.
O hidrogênio tem número de oxidação 0. Qualquer hidrogênio daqui tem número de oxidação mais 1. Então o hidrogênio passou de 0 para mais 1, aumentou, se oxidou, o hidrogênio é o agente redutor. Bom, mas ele reduziu quem? Muito fácil de você entender. O carbono. Repara só. Essa ligação carbono-carbono é uma ligação apolar. Ninguém ganha carga por causa dela. Os átomos são iguais. Ninguém fica nem positivo nem negativo por causa disso. Temos um hidrogênio aqui, um hidrogênio aqui. Mais um, mais um. Ah, então esse carbono aqui é menos 2 para zerar. Entendeu? Mais um, logo esse carbono é menos 2. E aqui? Carbono. Hidrogênio mais um, hidrogênio mais um, hidrogênio mais um. O total é mais 3, logo esse carbono é menos 3. Você viu então o que aconteceu com o carbono? Passou de menos 2 para menos 3. Se ele passou de menos 2 para menos 3, diminuiu. Diminuiu-se, reduziu. Então houve a redução do eteno para etano. Tenho certeza que agora isso está bem mais claro. Vamos passar então agora a redução de aldeídos e cetonas. A adição de hidrogênio a aldeídos e cetonas, gerando álcoois, é uma reação redox, na qual o hidrogênio é o agente redutor. Repare, o esquema é o mesmo outra vez. O hidrogênio passa de 0 para mais 1. O hidrogênio aumenta, se oxida, é o agente redutor. Se ele é o agente redutor, ele vai reduzir alguém. Vamos descobrir a quem que ele reduz? A redução de aldeídos gera álcool primário. Observe bem. RC-OH, isso é um aldeído, mais H2, dá RC-OH, a ligação pi estourou, entrou aqui um H, OH. E aqui embaixo nós temos mais um H. O que é isso? Um álcool primário. Bom, cadê a redução? Muito simples. Acompanha esse carbono. Essa ligação para cá é com carbono. Então a polar não gera carga. Hidrogênio mais 1, oxigênio menos 2. Vamos contabilizar? Menos 2 com mais 1 está dando menos 1. Se está dando menos 1, esse carbono aqui é mais 1. E aqui? E aqui, cuidado, olha só. Oxigênio menos 2. Hidrogênio mais 1, mais 1, mais 1, total de mais 3. Menos 2 com mais 3 está dando mais 1. Logo, esse carbono é menos 1. Você lembra? Carbono aqui era mais 1. Carbono aqui é menos 1. De mais 1 para menos 1, diminuiu. Se diminuiu, se reduziu. Essa é uma reação de redução. Você transforma o aldeído num álcool primário. Você pode dizer assim, o aldeído foi reduzido a álcool primário. E quando for com cetona? Funciona de maneira bastante parecida. Os números é que são diferentes. Redução de cetonas gera álcool secundário. Olha o esqueminha. R1CR2 dupla O. Está muito fácil. Apolar não gera carga. Se o oxigênio é menos 2, esse carbono é mais 2. Tá certo? Esse carbono aqui é mais 2. Agora vamos ver a situação aqui. A situação aqui é engraçada. R1 e R2, apolares, não geram carga. A hidroxila, se você pensar como um conjunto, ela é menos 1. Por quê? Oxigênio menos 2, hidrogênio mais 1, então isso tudo junto aqui é menos 1. E esse hidrogênio mais 1. Menos 1 com mais 1, 0. Então esse carbono está com saldo 0. Ele não ganha nada nem perde nada. Ele era mais 2, passou para 0. De mais 2 passou para 0, diminuiu, se reduziu. Logo você pode falar assim, a cetona foi reduzida a um álcool secundário. Puxa, que legal! E o que mais temos de reduções? Ah, Gotinha, ainda temos muita coisa nessa redução. Vamos começar com a redução de nitrilas. A redução de nitrilas produz aminas primárias, passando intermediariamente por iminas. Observe o esquema. RC-tripla-N. C-tripla-N, eu sempre te lembro, nitrila, nitrogênio preso por uma tripla. Vamos entrar com o hidrogênio? Essa ligação arrebenta, e então vai entrar
Um hidrogênio aqui e um hidrogênio aqui. Um hidrogênio no carbono, um no nitrogênio. Isso é uma função secundária, a função imina, onde o nitrogênio está preso por uma ligação dupla. Só que essa reação pode prosseguir. A imina produzida é transformada em amina primária. Veja então a passagem da imina para a amina. Nós temos uma ligação dupla. Vai entrar um hidrogênio aqui, vai entrar um hidrogênio aqui. Então eu tenho aqui RCH2, NH2. O que eu obtive, hein? Eu obtive uma amina primária. Com toda certeza, uma amina primária. Vamos ver como funciona então a redução de isonitrilas. É inteiramente semelhante à anterior, passando também intermediariamente por uma imina. Veja bem, a isonitrila vai sofrer um ataque parcial do hidrogênio, fazendo uma imina. E depois, esta imina se transforma numa amina secundária, apresentando um grupo metil ligado a um nitrogênio. Veja bem, olhe só, RNCH2 mais H2 vai dar RNHCH3. O que é isso? Isso é uma amina, só que é uma amina secundária, que apresenta certamente um grupo metil ligado ao nitrogênio. Nós vamos agora fazer um exercício desafio. A minha ideia é realmente desafiar você. Como é que nós vamos fazer? Eu vou te propor uma reação de redução por escrito. Nenhuma fórmula vai ser desenhada. Depois que você ouvir a reação, vir a reação, eu vou te apresentar o desenho do reagente orgânico. E finalmente você vai parar, pensar, descobrir como é que é a reação e vai me dar o nome e o PAC do produto obtido, sem desenhar nada. É fundamental que a gente ganhe essa prática. Vamos lá? Considere-se desafiado. Primeira reação. 2-metil-1-buteno mais hidrogênio, catalisada por platina a quente. Vamos pensar isso direitinho. 2-metil-1-buteno é um alceno, reagindo com hidrogênio catalisado por platina. É uma hidrogenação, ou seja, o alceno vai se transformar em alcano. Já está identificado. A ligação dupla desaparece e simplesmente eu tenho que descobrir o nome do alcano. Vamos ver o desenho da fórmula. 2-metil. Esse aqui é o carbono 1, esse aqui é o carbono 2, 2-metil, 1. A ligação dupla está entre 1 e 2. 1-buteno, 1 carbono, 2, 3, 4. O que vai acontecer? Essa ligação dupla morre. Essa ligação dupla morrendo, eu vou ter aqui um hidrogênio, vou ter um hidrogênio, tem um alcano. Um alcano na seguinte situação, vê se está legal. Cadeia principal de 4 carbonos, e um metil preso no carbono 2. Não há necessidade nenhuma de dizer que é no carbono 2. Agora não há. Veja por quê. Não existe a hipótese de estar no carbono 3. 3 seria a numeração ao contrário. E 1 e 4 são as extremidades. É impossível ter ramificação aí. Então basta você dizer metilbutano. Se você, por um acaso, pensou 2-metilbutano, não chega a ser um erro. Mas é uma redundância que não costuma ser utilizada e nem costuma ser bem vista. Melhor nome, metilbutano. 2-pentino mais hidrogênio, catalisada por níquel a quente, hidrogenação parcial. Essa aí é tirar doce de criança. É muito fácil. Repara, eu tenho uma tripla. Hidrogenação parcial, a tripla vai ser transformada numa dupla, que fica exatamente no mesmo lugar onde estava. Eu acho que não precisava nem desenhar a fórmula, mas, já que eu prometi, vamos desenhar a fórmula. 2-pentino, 1, 2, 3, 4, 5 carbonos, a ligação tripla está entre o 2 e o 3. Essa ligação tripla vai ser transformada numa dupla. Então, eu estou transformando de 2-pentino em 2-penteno. Essa é a resposta, 2-penteno. 2-pentino mais 2 de hidrogênio, catalisada por níquel a quente, hidrogenação total. Bom, se aquela era tirar doce de criança, essa eu não sei o que é. Eu vou transformar direto no alcano. De pentino eu vou obter pentano. Não tenho nada a numerar. Eu não tenho mais tripla, eu não tenho mais dupla, eu não tenho mais nada. A resposta só pode ser pentano. E olha só, um hidrogênio,
um hidrogênio, um hidrogênio. E esse composto foi transformado num alcano, foi transformado no pentano. Deixa eu te lembrar uma coisa que você já deve ter esquecido. Por ênfase, é comum se falar N-pentano, para dizer que é o pentano de cadeia normal, de cadeia linearizada. Então, uma excelente resposta seria N-pentano. Propanal mais H2. Propanal. 1, 2, 3 carbonos, C dupla O, H. A hidrogenação vai se dar aqui. Esse O vai virar um OH e vai aparecer mais um hidrogênio. Se aparece um OH, isso aí foi transformado num álcool. Que tipo de álcool? Álcool primário. A hidroxila vai estar na ponta. Então eu vou ter o propanol, sem dúvida, mas um propanol, a hidroxila na ponta. Um propanol, álcool primário. Propanona mais H2. Em tudo semelhante, só que dessa vez é uma cetona. Propanona, o dupla O está no meio. Dupla O no meio. A hidrogenação vai se dar aqui. Esse O vai virar um OH e vai entrar um hidrogênio aqui embaixo. Novamente eu tenho um álcool de 3 carbonos, só que dessa vez a hidroxila se encontra no meio. Não é mais o 1-propanol, é o 2-propanol. 2-propanol é um produto industrial muito interessante. Ele é conhecido por aí com o nome de álcool sec-propílico. Sabe para que ele é usado? Para limpar estruturas metálicas onde a água não possa entrar, onde haja grande risco de oxidação. Se limpa com álcool isopropílico, que evapora, fica sem água nenhuma e limpa. Limpa tão bem quanto a água. Um produto industrial muito interessante. Propanonitrila mais H2, hidrogenação total. CH3, CH2C, 3 carbonos ao todo, está aqui a função nitrila, propanonitrila. Se é uma hidrogenação total, vai entrar um hidrogênio aqui, um hidrogênio aqui. Isso aqui vira CH2. Um hidrogênio aqui, um hidrogênio aqui. Isso aqui vira NH2. Se vira NH2, o que é isso? Uma mina primária. A gente pode esquematizar o nome de duas maneiras. Primeiro nome, dá o nome do radical, seguido pela palavra amina. N-propilamina. Se você disser propilamina, ninguém vai brigar com você. Mas o N-propil é uma boa ideia. Ou então, considera o NH2 como um grupamento amino. E diz que esse grupamento amino está preso no propano. Então, um amino propano. Os dois nomes são corretos, os dois nomes são muito usados. Propanoisonitrila mais H2. Hidrogenação total novamente. Essa tem que ser no desenho. Repara só. Propanoisonitrila tem 4 carbonos. Muita gente esquece disso. Repara, propano e aqui entra a isonitrila, NC. O que eu tenho que fazer agora? Hidrogenação total, esse carbono vai receber 3 hidrogênios. 1, 2, 3, transformando num radical metil. O quarto entra aqui. Ou seja, eu tenho uma mina secundária. O nome mais comum é via radicais. Vamos identificar esses radicais? Aqui virou um CH3, ou seja, aqui é metil. Aqui eu tenho um radical de 3 carbonos, um radical propil, melhor chamado de N-propil. Logo, junto e falo o nome, metil, N-propil, amina. Esse nome, de uma certa maneira, tem uma vantagem. Identifique imediatamente com uma amina secundária, uma vez que eu falei 2 radicais, metil, N-propil, amina. Nitrobenzeno mais hidrogênio, hidrogenação total. O que é nitrobenzeno? Nitro apareceu na nitração, nas reações de substituição no anel aromático. Então você tem o anel aromático e um grupo NO2. Observa, anel aromático e o grupo NO2. Se eu vou fazer uma redução, eu vou jogar hidrogênio em cima disso. Se eu for jogar hidrogênio em cima disso, esses oxigênios vão sair, hidrogênios, oxigênios, vão sair na forma de água, claro. Se eu tenho 2 oxigênios, eu vou ter que sair com 2 de água. Já gastei 4 hidrogênios. Mas espera aí, eu não posso ficar com N no solitário aqui.
Então vai entrar um hidrogênio no N, um hidrogênio no N. O que é isso? Ah, você percebeu, a gente vai obter uma amina. Vão se formar duas moléculas de água e uma amina derivada do benzeno, é a fenilamina. Fenilamina é conhecidíssima na indústria com o nome de anilina. Você certamente já escutou falar em anilina para bolo. É essa anilina para bolo? Não, não é não. A anilina da base a corantes. A partir da anilina é que são produzidos os corantes. Acho que fizemos um exercício competente. Trabalhamos direitinho. Vamos ver agora a síntese de Kolbe. O que é a síntese de Kolbe? Consiste na eletrólise de sais de ácidos monocarboxílicos. Observe então, eu vou eletrolizar um sal de um ácido monocarboxílico. Vamos ver lá no esquema o que eu vou obter. RCOO menos. Aqui está o radical do ácido, está o radical negativo. Na mais. Ou seja, eu tenho aqui um carboxilato de sódio. Estou falando genericamente, não sei quem é esse R. Eletrólise aquosa, eletrólise de uma solução desse sal. Veja, o que a gente vai produzir? NaOH, soda cáustica. Sódio, hidroxila da água, NaOH, soda cáustica. Veja, se o sódio não descarrega, alguém tem que descarregar. Descarrega o hidrogênio. Hidrogênio da água, hidrogênio vai sair na forma de substância simples. Ficamos aqui com uma carboxila interrompida, COO. Na neutralização, não tenho mais a carga negativa. Isso aqui sai na forma de CO2. Caramba, está saindo tudo. O que sobrou? Sobrou o R. Vamos contabilizar outra vez que só sobrou o R? Olha só, sódio saiu com hidroxila, NaOH. CO2 saiu, está ele aqui, CO2. Só sobrou o R, mas R é um radical. Radical não tem vida própria. O que vai acontecer? Um radical vai se juntar ao outro exatamente a ele, dobrando o número de carbonos. Ou seja, vai dar alguma coisa RR. R ligado a R. Um radical ligado a um radical. Um hidrocarboneto com número par de carbonos, um hidrocarboneto simétrico. É melhor a gente ver um exemplo. Bem, o que temos aqui? Acetato de sódio. Se eu quiser falar mais bonito, etanoato de sódio em solução aquosa sendo eletrolizado. Vamos desmontando. Sódio sai com hidroxila, NaOH. Os hidrogênios da água saem na forma de H2. Onde era a carboxila, C-O-O, vai sair na forma de CO2. O que sobrou? Sobrou um radical metil. Radical metil tem vida própria? Claro que não. Radical metil vai ter que se ligar ao outro radical metil. Metil com metil, eu vou formar o etano, um alcano com 2 carbonos. Vamos ver agora o que é degradação de Dumas. Degradação de Dumas é o nome pelo qual é conhecida a descarboxilação pela calçodada. Vamos de palavra em palavra que essa está terrível. Descarboxilação, retirada da carboxila, pela calçodada. Cal você sabe o que é, CO, óxido de cálcio, sodada, com soda. Que soda? Soda cáustica, NaOH. Bom, então eu vou pegar um sal de um ácido carboxílico e vou derreter com uma mistura de CaO e NaOH. O NaOH é que é o ativo dessa reação. O CaO só entra como fundente. Ele vai fundir a mistura numa temperatura mais baixa. A finalidade dele é só essa. Ele não está reagindo, Cal. A finalidade dele é baixar a temperatura em que a reação ocorre. Só isso. Em suma, economizar dinheiro, porque o reagente mesmo é o NaOH. Repara só, um sal de um ácido carboxílico. O reagente real é o NaOH. Aquecimento, vamos fazer a fusão disso. O CaO, qual é a função dele? Baixar a temperatura de fusão dessa mistura.
RCOONA, tem Na e O aqui. Esse pedaço aqui vai se transformar num composto inorgânico. 2 sódios, Na2, CO3. Visualizou aqui o O3? 1, 2, 3. Na2, CO3. Um composto inorgânico, que é o carbonato de sódio. O que sobrou do NaOH? Um hidrogênio que vai saturar aquele R, RH, obtenção novamente de um alcano. Observe o exemplo prático. Está aqui o etanoato de sódio com NaOH, a quente, em presença da cal. Na2, CO3, até aqui. Na2, CO3, carbonato de sódio. Metil, esse hidrogênio, CH3H, isso aqui é o metano. Pronto. Eu acho que fizemos um bom trabalho. Fizemos bastante coisa nessa aula. Está na hora de irmos para os exercícios. Vamos resolver alguns exercícios para fixar o conteúdo? Ok, Gotinha, vamos sim. Vamos resolver alguns exercícios. Vamos lá ao primeiro. Fundindo-se uma mistura de sal de sódio, de ácido carboxílico e soda cáustica, obtém-se uma substância orgânica e outra inorgânica. A qual função pertence a substância orgânica? Muito fácil, nós acabamos de ver. A substância inorgânica é o Na2CO3, é o carbonato de sódio. E a substância orgânica vai juntar o R que sobra com o hidrogênio do NaOH. RH, você obtém um alcano, genericamente um hidrocarboneto, mas normalmente o que você realmente obtém é um alcano. Em determinadas condições, CH3COONA reage com NaOH, produzindo Na2CO3 e CH4. Em reação do mesmo tipo, a substituição do reagente orgânico por C3H7COONA irá produzir o mesmo sal, igual hidrocarboneto. Então veja bem, esse sódio vai sair daqui para formar o Na2CO3. Quem é o outro sódio? Ah, o outro sódio está lá no NaOH. Na2CO3. Ué, Nelson, só tem 2. Não, o outro O está lá no NaOH. E sobrou C3H7, que vai juntar com o hidrogênio do NaOH. Logo vai dar C3H8. Sempre vai dar para você completar a cadeia. Se fosse metil ali, daria metano. Se fosse etil, daria etano. Propil